A rivalidade entre a Inglaterra e a França é uma história antiga e longa. Tão longa que uma das etapas desse conflito, precisamente aquela na qual acontece a campanha que conduz à Batalha de Azincourt, ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Em 1327, Eduardo III depôs o próprio pai, Eduardo II, e subiu ao trono da Inglaterra, sendo neste reinado que o conflito conhecido como a Guerra dos 100 Anos teve seu início. No ano seguinte, a morte de Carlos IV, o Belo, da França, que não deixou um herdeiro direto, abriu uma disputa pela sucessão ao trono francês, que envolveu pessoalmente o rei da Inglaterra. Eduardo III justificou sua pretensão por ser filho de Isabel de França, irmã do falecido rei da França. No entanto, os franceses afastaram Eduardo III do trono francês, invocando a chamada Lei Sálica, que impedia a sucessão por via feminina, entregando a coroa a Philippe de Valois. Iniciava-se a dinastia dos Valois em França, e ao mesmo tempo incendiava-se novamente a contenda entre os dois reinos, quando Eduardo III se recusou a prestar homenagem ao novo monarca francês. Eduardo III desembarcou nas costas da Normandia para uma campanha militar vitoriosa, com destaque para a brilhante vitória em 1346, na Batalha de Crécy. Eduardo III obteve importantes ganhos territoriais, que correspondiam a cerca de 1/3 do território francês. Os tempos que se seguiram não foram, ao contrário do que se esperaria, de hegemonia inglesa. Se a França vivia já uma grave crise econômica, também a Inglaterra vivia uma crise econômica e demográfica. Não podemos esquecer que estamos já na segunda metade do século XIV e a peste negra tinha atingido a Europa. Henrique V entra para a história no imaginário popular como príncipe rebelde, malquisto por muitos nobres e clérigos, uma espécie de playboy da época, que não saía das tavernas, mas que, após a morte do pai, meio que de forma milagrosa assume a postura do monarca líder, que guia o seu povo em seu momento de maior crise. A visão negativa das qualidades e da prestação do príncipe perdurou no tempo, sendo credível que pudesse estar na origem da lenda de uma juventude rebelde que Shakespeare retratou na peça Henrique IV. Em 1413, ao subir ao trono inglês, Henrique V tinha pela frente importantes desafios. O desafio interno de garantir a paz em uma Inglaterra conturbada. Era fundamental juntar em torno da figura do novo monarca o apoio dos grandes do reino, que partilhavam o mesmo desejo de estabilidade governativa. A solução para esses problemas foi preparar a guerra com a França. O momento para uma invasão parecia o mais propício, sobretudo devido à divisão interna na França. E a Inglaterra poderia solucionar um seu antigo problema, a pirataria francesa. Com o patrocínio do rei francês, a pirataria fustigava a navegação inglesa e as suas comunidades marítimas. Muitos destes ataques partiam de bases na França, com destaque para Harfleur, o que explica a escolha desse lugar como alvo militar na expedição de 1415. O historiador Matthew Bennett descreve Henrique V como possuidor de coragem física e moral. A coragem que Bennett confere ao novo rei inglês não pode ser contestada. O seu plano para atacar a França tinha tanto de ousado como de arriscado. Se uma vitória poderia trazer os benefícios mencionados, uma derrota poderia levar Henrique a perder não só o trono como a própria vida. A capacidade para cativar demonstrada por Henrique V permitiu que se rodeasse de homens extremamente competentes e da sua confiança, capazes de auxiliar na prestação da operação militar que pretendia pôr em marcha. O número de homens que embarcaram de Southampton em direção à França não é, como acontece na maioria dos casos de hostes medievais, possível de determinar com rigor. As fontes escritas da época referem-se a 9.000 homens, a maior parte arqueiros. O Delfim da França, dada a doença do pai, foi nomeado capitão-general de todas as fronteiras, um sinal revelador da dificuldade dos franceses em prever o local que seria alvo do ataque inglês. Mas Henrique V e os seus conselheiros mais próximos conseguiram guardar o segredo.
Como manobra de diversão, as forças inglesas de Calais realizaram neste período uma série de ataques para sul, atingindo a região de Boulogne-sur-Mer, dando a entender que o desembarque seria nesse local. Em suma, os franceses foram forçados a esperar que Henrique V desse o próximo passo. A armada inglesa levantou âncora de Southampton e ancorou a menos de 5 km de Harfleur. Tomada essa cidade, depois de um cerco que trouxe baixas ao exército inglês, resolveram partir. Seguiram ao longo da linha costeira na direção de Calais. A realidade mostrou-se mais dura do que o planejado. A marcha durou 22 dias e a distância percorrida foi superior a 400 km. Um dia antes da partida de Henrique V na direção de Calais, Carlos VI reuniu-se com o filho em Vernon, e só quando ficou clara a rota que o monarca inglês tomou é que ambos avançaram até a cidade de Rouen. A marcha seguiu ao longo da costa normanda. Os ingleses capturaram um prisioneiro que os informou da presença de uma força de 6.000 homens em Abbeville. Para agravar a situação, não conseguiram cruzar o rio Somme no local previsto, pois estava bem vigiado por forças locais. Nessa altura, o rei inglês ordenou aos seus arqueiros que talhassem estacas de madeira com cerca de 180 centímetros, afiadas em ambas as partes, para serem usadas como defesa contra uma carga de cavalaria. Os carpinteiros do rei improvisaram 2 passadiços para atravessar o Somme. Tendo atravessado o rio sem serem pegos em situação ruim pelos inimigos, o sentimento dos ingleses era então de grande alívio e euforia. Henrique V, sabendo da posição dos franceses, tentou evitar um confronto em campo aberto. Sabedor das dificuldades que encontraria, seguiu a marcha com a intenção de chegar a Calais, onde poderia receber reforços. Mas os franceses conseguiram interceptar o exército inglês, no local mais adequado, uma área relativamente plana. Esse local situava-se num ponto ao longo da estrada para Calais, próximo ao povoado de Azincourt. Ao avistar o exército inimigo, um cavaleiro teria dito ao rei Henrique V que desejava ter consigo 10.000 dos melhores arqueiros da Inglaterra, no que o rei o repreendeu dizendo: "Eu não queria ter, mesmo que pudesse, um único homem a mais do que os que tenho, porque estes que aqui estão comigo são povo de Deus, os quais ele permite que estejam comigo neste momento. Não acreditas que o Todo-Poderoso, com estes escassos homens humildes, é capaz de derrotar a arrogância dos franceses, que se gabam do seu grande número e da sua força?" Assegurada a posição e chegada a noite, os ingleses prepararam-se também para uma longa vigília. No acampamento acenderam fogueiras e posicionaram vigias para controlar a ação do inimigo. Os exércitos inimigos passaram a noite assim, lado a lado, em um grande contraste, com algazarras e jogos do lado francês e um imenso silêncio entre os ingleses. O contexto era altamente desfavorável para os ingleses. Estavam em território inimigo há mais de 2 meses, sofrendo os rigores da chuva, da fome, da hostilidade das guarnições dos locais e da desinteria que os atormentou desde o início da campanha. Desertar ou fugir não era uma opção, pois quem o fizesse ficaria à mercê das populações ou dos exércitos inimigos, em caso de captura. Restava a eles uma certeza: à exceção dos nobres que compunham a hoste inglesa e cuja vida seria poupada para a obtenção de um grande resgate, a única possibilidade de sobrevivência que tinham era a vitória. 3/4 ou mais da hoste de Henrique V eram arqueiros. O arco longo inglês tinha um alcance um pouco inferior ao da besta, utilizada pelos franceses, e que seria de 200 metros, mas com cadência de tiro superior. 10 a 12 disparos por minuto, contra 2 a 3 disparos da besta. O arco era, sem dúvida, mais fácil de recarregar. O cronista Jim Bradbury diz que os arqueiros eram sempre colocados nos flancos dos homens de armas, embora muitas vezes inclinados para a frente, de modo a permitir o fogo convergente sobre o inimigo que se aproximava. Um outro grupo de arqueiros foi destacado para uma operação especial, como relata o historiador Monstrelet. O rei da Inglaterra enviou cerca de 200 arqueiros pela retaguarda do seu exército, de tal forma que não fossem observados pelos franceses. Esses arqueiros entraram num arvoredo, próximo da retaguarda dos franceses,
e aí permaneceram em segredo até ser hora de disparar. O exército francês era bastante superior ao inglês no momento da batalha, com alguns historiadores sugerindo o número de 20 ou 30 mil homens. Às 6h40 da manhã, os primeiros raios de luz puseram fim a uma noite longa e tensa. Os ingleses escolheram primeiro sua posição no terreno. Henrique V teria ouvido missa. Alguns relatos aludem a 3 missas, e ordenado seus homens no campo de batalha. Por volta das 8 horas, passou revista às suas hostes, montado num pequeno cavalo cinzento, e discursou aos seus comandantes, lembrando a justiça da sua causa, merecedora de apoio divino, e sublinhando a sua decisão de lutar pela vitória até a morte. Depois seguiu-se uma longa espera em posição de combate. Os cronistas franceses da época relatam que os ingleses avançaram em boa ordem e deram um grande grito de guerra, antes de pararem para recuperar o fôlego. Então os arqueiros que estavam ocultos no arvoredo também deram um grande brado e dispararam com grande vigor sobre os franceses. Esta ação dos arqueiros foi o elemento surpresa que forçou os franceses a reagir e adiantarem-se no terreno. Os ingleses continuaram a avançar mais alguns metros, de modo que seus arqueiros começassem a ter os inimigos ao alcance, e os pudessem começar a atingir com grande intensidade. Os homens de armas que resistiram aos disparos e prosseguiram sua marcha, acabaram por chocar contra a barreira de estacas. Outros retiraram de forma desordenada, continuando a ser atingidos pelos disparos dos arqueiros e indo embater na gigantesca vanguarda francesa. Dado o grande número de inimigos à frente dos arqueiros ingleses, não era preciso atirar com grande rigor para acertar no alvo. O disparar contínuo de setas, tão denso como um dilúvio, obscureceu o céu e feriu um grande número de seus oponentes, escreveu um cronista. Cada arqueiro, bem treinado, poderia lançar 10 a 12 setas por minuto. Multiplique-se esse valor por cerca de 6 a 7 mil arqueiros e temos cerca de 70 mil setas a caírem sobre os franceses nesse curto espaço de tempo. Uma testemunha da época relata o que aconteceu a seguir. Então a batalha atingiu seu momento mais violento, e os nossos arqueiros prepararam as setas mais afiadas, e libertaram-nas todas contra os flancos do inimigo, mantendo a luta sem uma pausa. E quando as suas setas tinham sido todas usadas, empunhando achas, estacas, espadas e pontas de lança, que se encontravam caídas em redor, feriram, golpearam e trespassaram o inimigo. Caídos ou capturados os nobres, os franceses ficaram sem comando. A retirada foi a única opção possível para o que restava do seu exército. Fim da batalha, os franceses procuravam fugir ou reagrupar-se a uma distância segura, enquanto os ingleses recolhiam seus mortos e feridos e reuniam seus prisioneiros. Foi neste momento que se deu o episódio mais chocante desta batalha, o massacre de muitos prisioneiros franceses. Tudo indica que a ordem foi uma inevitável reação inglesa face a um eventual reagrupar de combatentes franceses. Temia-se que os prisioneiros pudessem aproveitar uma ofensiva francesa para se juntarem aos seus compatriotas, e beneficiando também do cansaço dos ingleses, virar o rumo da batalha a seu favor. Relatos da época dizem-nos que, ao passar novamente por Azincourt, depois da batalha, os ingleses depararam-se com um cenário desolador. No dia seguinte, os ingleses deixaram a cidade muito cedo, e com todos os seus prisioneiros visitaram novamente o campo onde a batalha tinha tido lugar. O rei inglês parou no campo, olhando para os mortos. Era motivo de piedade ver os grandes nobres franceses, porque estes estavam completamente nus como recém-nascidos, pois durante a noite tinham sido despojados, quer pelos ingleses, quer pelos camponeses das redondezas. Antes de Henrique V chegar a Londres, já a notícia da sua vitória se tinha feito ouvir na cidade, tendo sido discutida na sessão do parlamento de 4 de novembro, que pareceu favorável à ideia de continuar a apoiar o esforço militar do seu monarca na França. A memória da Batalha de Azincourt perdurou no imaginário inglês, como uma manifestação de resiliência e de coragem dos combatentes ingleses, que foi recuperado desde então, quando necessário em tempos de crise e de conflito. Durante a Grande Guerra, circularam histórias relatando a presença de arqueiros fantasmas de Azincourt,
surgidos para apoiar os soldados ingleses nas trincheiras da Bélgica. Compreende-se este retorno cíclico de Azincourt e dos seus heróis, quer para os combatentes das trincheiras, quer para os que desembarcaram na Normandia no dia D, seria reconfortante a visita do espírito de Henrique V. Por esse vídeo é isso, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Fiquem todos com Deus e até a próxima.